o executivo angolano anunciou a eliminação gradual das subvenções estatais da gasolina. Essa medida, segundo o executivo de João Lourenço, visa mitigar o impacto social, trazendo futuramente mudanças significativas para diversos setores da economia. Vamos explorar os detalhes dessa importante decisão, incluindo exceções para certas atividades, como taxistas e mototaxistas. Além disso, veremos como essas mudanças afetarão os trabalhadores e suas respectivas famílias. Os novos preços entraram em vigor no dia 2 de junho de 2023, com o objetivo de aumentar os rendimentos desses profissionais. Bem-vindo ao canal Inesquecível. No passado dia 2 de junho, entrou em vigor uma importante medida anunciada pelo Executivo: a eliminação gradual das subvenções estatais à gasolina. Essa decisão visa mitigar o impacto social causado pelo uso excessivo de combustíveis fósseis, ao mesmo tempo em que busca melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores angolanos e as suas famílias. É importante destacar que essa mudança não será imediata. O processo será gradual, permitindo que os setores afetados se adaptem e encontrem alternativas sustentáveis. Além disso, serão estabelecidas exceções para algumas atividades, como os taxistas e mototaxistas, garantindo que eles possam continuar operando sem maiores dificuldades. No desenvolvimento desse vídeo, vamos explorar os detalhes por detrás da atribuição dos subsídios aos preços dos combustíveis e analisar suas implicações econômicas e sociais. Essa medida é resultado de uma combinação entre a política fiscal e a política de renda e preços, respaldada pelos decretos presidenciais número 206/11 de 29 de julho, que aprova as bases gerais para a organização do Sistema Nacional de Preços, e número 283/20 de 27 de outubro, que estabelece um modelo de definição dos preços dos produtos derivados do petróleo bruto e do gás natural. Embora os subsídios aos combustíveis tenham o objetivo de mitigar o impacto dos preços desses derivados de petróleo na economia em geral e tornar esses produtos acessíveis às populações mais desfavorecidas, observa-se que o seu impacto nas contas públicas é adverso aos objetivos pretendidos. Isso ocorre devido ao custo fiscal tendencialmente crescente e insustentável a médio e longo prazo, o que compromete a capacidade financeira do Estado para investir em serviços básicos e projetos de desenvolvimento social. O aumento progressivo e regular de diferença entre os preços fixados e os preços do mercado aumenta o ônus assumido pelo Estado angolano, resultando em maiores dotações orçamentais destinadas ao pagamento dos subsídios aos combustíveis. Isso, por um lado, ameaça a sustentabilidade fiscal e, por outro lado, coloca em risco a solvência do segmento downstream da indústria petrolífera, com o risco de insolvência nas empresas do setor e a escassez desses produtos no mercado. A análise dos dados revela que até dezembro de 2022, os preços do mercado estavam em média 452% acima do preço fixado para o gás de cozinha, 578% para o petróleo iluminante, 202% para a gasolina e 279% para o gasóleo. Isso gerou subsídios no valor de 551 bilhões, 1,2 bilhões de kwanzas, 1,98 bilhões de kwanzas, respectivamente, nos anos de 2020, 21 e 22, totalizando um valor de 3,73 bilhões de kwanzas para o período mencionado. Esses números destacam a magnitude do custo fiscal associado aos subsídios aos combustíveis e a necessidade de buscar alternativas que garantam a sustentabilidade financeira do Estado e do setor petrolífero. Vamos analisar os detalhes do regime de preços fixados e como os subsídios são calculados com base na diferença entre os preços do mercado e os preços fixados. Tudo isso decorre da aplicação parcial do Decreto Executivo Conjunto número 301/20 de 16 de dezembro. O petróleo iluminante, a gasolina, o gasóleo e o gás de cozinha são os combustíveis sujeitos ao regime de preços fixados. Atualmente, esses combustíveis têm os seguintes preços fixados: 70 kwanzas por litro para o petróleo iluminante, 160 kwanzas por litro para a gasolina, 135 por litro para o gasóleo e 100 kwanzas por quilograma para o gás de cozinha. No entanto, os preços médios ponderados do mercado ao longo de 2022 foram significativamente mais altos.
Os dados apurados revelam que em 2022 o Estado angolano assumiu um subsídio total de 1,98 bilhões de kwanzas, sendo o gasóleo o combustível que representa a maior parcela dessa despesa, no valor de 1,35 bilhões de kwanzas, correspondendo a 68,1% do total. Em seguida temos a gasolina, com um valor de 458,78 mil milhões de kwanzas, correspondendo a 23,2% do total. É importante ressaltar que o valor desses subsídios representa cerca de 92% das despesas com saúde e educação do Orçamento Geral do Estado no mesmo ano, o que se mostra insustentável do ponto de vista da gestão política fiscal. Considerando a estimativa de preços e quantidades, juntamente com os respectivos subsídios unitários para cada produto, estima-se que, na ausência de ajustes nos preços, os subsídios aos combustíveis por parte do Estado alcancem 6,73 bilhões de kwanzas nos próximos 3 anos. Analisando a projeção da população e os subsídios para o ano de 2023, inferiu-se que, teoricamente, o subsídio per capita ao combustível seria de 53 milhões e 405 mil kwanzas. No entanto, na prática, esse subsídio beneficia muito mais os maiores consumidores de combustível, chegando a cerca de 210 milhões de kwanzas per capita, o que aumenta a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. Isso prejudica especialmente os segmentos mais desfavorecidos, como as populações rurais, urbanas ou periurbanas, que têm um consumo reduzido ou nulo de combustível e vivem com condições mínimas de subsistência. Veremos como essas subvenções representam um custo fiscal significativo e um risco para o país, além de analisar seus impactos no crescimento econômico, no contrabando e na sustentabilidade da maior empresa pública nacional. A manutenção dos subsídios aos combustíveis, dada a sua magnitude e a ineficiência na sua alocação, constitui um custo e risco fiscal de grande magnitude. Além disso, esses subsídios não contribuem para o crescimento econômico, uma vez que propiciam o contrabando para países vizinhos que praticam preços até 70% acima dos preços em Angola. Isso cria distorções nos preços relativos e não beneficiam significativamente as camadas mais pobres da população. Em virtude da flutuação dos preços do mercado, a fixação atual dos preços dos combustíveis provoca um contínuo agravamento dos encargos com subsídios. Considerando o período de 2020 a 2025, estima-se que o valor acumulado da subvenção aos combustíveis possa atingir 8,1 bilhões, dos quais 3,5 bilhões de kwanzas correspondem ao período de 2020 a 2022, somando-se a isso a dívida histórica das instituições e empresas públicas à Sonangol, estimada em 600 mil milhões de kwanzas. O total da dívida do Estado a Sonangol para o período em questão chega a 8,7 bilhões de kwanzas. Esse nível de custo é financeiramente insustentável tanto para o Orçamento Geral do Estado quanto para a compensação fiscal. No período analisado, os subsídios aos combustíveis superam a totalidade dos impostos petrolíferos devidos pela Sonangol em 2021 em 70%. Estima-se ainda que esses subsídios possam ser ainda maiores em 2022, 2023 e 2024, com uma superação de 28,5% em 2022, 44% em 2023 e 43% em 2024, respectivamente. Sem espaço para compensação, isso poderá resultar em um total acumulado de 2,4 bilhões de kwanzas, correspondente a aproximadamente 3,5% do PIB em 2022 e cerca de 20% do OGE previsto para 2023. Diante desses desafios, torna-se essencial buscar alternativas e soluções para a questão dos subsídios aos combustíveis, visando a sustentabilidade fiscal, o crescimento econômico e a equidade social. Essa estratégia leva à consideração as especificidades de cada produto e busca um equilíbrio entre a necessidade de remover os subsídios e garantir o acesso a preços acessíveis para a população. A gasolina amplamente utilizada em veículos automóveis ligeiros, incluindo veículos de transporte particular, alguns de elevada cilindrada, classificados como bens de luxo, veículos de transporte público urbano e intermunicipais, vulgo candongueiros, motociclos e até mesmo geradores de baixa potência, é consumida diretamente pela maior parte da população em comparação com o gasóleo. Já o gasóleo tem um impacto significativo na economia, sendo utilizado principalmente em veículos pesados de transporte de carga, transporte de passageiros, indústria, geração de energia e no setor agrícola e pesqueiro.
Quanto ao petróleo iluminante, é utilizado principalmente para iniciar a combustão de carvão ou madeira pelas populações mais desfavorecidas e para fins industriais como a fabricação de verniz. O gás de cozinha é utilizado por cerca de 60% dos agregados familiares das classes baixa, média alta e classe alta. Com base nessas características, o executivo angolano propôs a remoção parcial do subsídio ao preço da gasolina a partir do segundo trimestre de 2023 e a remoção parcial e progressiva dos subsídios aos preços do gasóleo e petróleo iluminante até 2025. De acordo com a proposta, o preço da gasolina passou de 160 kwanzas para 300 kwanzas, representando um aumento de 87,5% e uma redução de subsídio unitário médio. Já os preços dos demais combustíveis permanecerão inalterados por enquanto. Posteriormente, com a remoção total dos subsídios ao gasóleo e à gasolina, espera-se que os preços se mantenham competitivos na região, mantendo Angola como o país com os preços mais baixos desses combustíveis. No entanto, opta-se por manter o subsídio ao gás de cozinha, garantindo assim o acesso a esse produto a um preço acessível, uma vez que é um bem de consumo massivo para a população. A estratégia de remoção parcial e progressiva dos subsídios aos combustíveis busca encontrar um equilíbrio entre a sustentabilidade fiscal, o crescimento econômico e a manutenção do acesso a preços acessíveis para a população. Na sequência da proposta de remoção parcial e progressiva dos subsídios aos combustíveis, são apresentadas medidas de mitigação para minimizar o impacto dessa remoção tanto nas empresas quanto nas famílias e trabalhadores. Essas medidas são divididas em dois domínios: apoio às empresas e apoio às famílias e trabalhadores. Além disso, são propostas medidas de médio e longo prazo que visam direcionar a poupança fiscal resultante desses ajustes para melhorias nos serviços básicos dos setores da educação e saúde. As medidas de curto e médio prazo terão um impacto significativo nos anos de 2023 e 2024, durante os períodos mais agudos dos ajustes, e serão gradualmente descontinuadas até atingir valores residuais nos anos seguintes a 2025. No entanto, as medidas de investimento para melhorar os serviços básicos serão intensificadas no médio e longo prazo, à medida que os ganhos econômicos se solidificam e a poupança fiscal decorrente dos ajustes nos preços se acumula. A eficácia do ajuste parcial do preço da gasolina pressupõe a implementação das seguintes medidas de curto e médio prazo. No domínio do apoio às empresas, são propostas medidas como subvenção à agricultura e pescas, subsídios aos taxistas e mototaxistas e subvenção ao transporte de mercadorias. No domínio do apoio a famílias e trabalhadores, as medidas incluem a capitalização do Fundo Nacional de Emprego de Angola, o reforço do programa Quenda, a redução do imposto sobre o rendimento do trabalho e subsídios para usuários de transporte rodoviário. Essas medidas têm como objetivo fornecer suporte financeiro, incentivos e bens fiscais tanto para empresas quanto para famílias e trabalhadores, de forma a mitigar o impacto da remoção dos subsídios aos combustíveis. Os subsídios aos preços dos combustíveis são calculados com base na diferença entre os preços de mercado e os preços fixados. Até dezembro de 2022, os preços de mercado estavam em média 452% mais altos para o gás de cozinha, 578% para o petróleo iluminante, 202% para a gasolina e 279% para o gasóleo, em comparação com os preços fixados. Isso resultou em subsídios no valor de 551 mil milhões de kwanzas, 1,2 bilhões de kwanzas, 1,98 bilhões para os períodos de 2020, 21 e 22 respectivamente, totalizando 3,73 bilhões de kwanzas durante esse período. Esses valores tendem a crescer, aumentando o custo fiscal associado. A remoção dos subsídios aos combustíveis é considerada importante, uma vez que beneficia principalmente os grandes consumidores, em detrimento da população mais vulnerável. Há a necessidade de realocar esses subsídios, cessando sua atribuição indiscriminada e priorizando a subsidiação direta e segmentos de maior impacto social, auxiliando diretamente as populações mais desfavorecidas. A estratégia de remoção proposta visou um ajuste parcial e imediato do preço da gasolina, aumentando em 87% nos postos de abastecimento. Anteriormente, os mesmos custavam a 160 kwanzas por litro e atualmente
estão a custar 300 kwanzas por litro. Esses valores representam um impacto menor na inflação e no risco de instabilidade social. Além disso, prevê-se um aumento progressivo nos preços do gasóleo e do petróleo iluminante nos anos de 2024 e 2023, sem prejudicar o potencial impacto global nos preços de períodos futuros, devido ao aumento da incerteza em relação às flutuações do mercado internacional. A remoção progressiva e gradual dos subsídios até 2025 apresenta a vantagem de não criar imediatamente um impacto financeiro significativo, mas requer a antecipação de medidas de mitigação no médio e longo prazo. Além disso, é necessário um trabalho contínuo de calibração das medidas e uma ação comunicativa para suavizar os sucessivos impactos em cada momento de ajuste. A análise por tipo de produto revela que, além dos efeitos diretos no consumo, alguns combustíveis têm impacto na produção, distribuição e transporte de bens e serviços. Destaca-se a importância do gasóleo como insumo essencial para a produção de eletricidade para famílias e empresas e da gasolina como combustível para veículos ligeiros. Portanto, a remoção dos subsídios nesses combustíveis terá um impacto significativo na inflação e na capacidade de pagamento das famílias. A implementação das medidas de mitigação, como o redirecionamento das economias provenientes dos subsídios para setores específicos e críticos do ponto de vista socioeconômico, como energia, transporte público e serviços sociais, pode amenizar o efeito da remoção e garantir uma adaptação bem-sucedida ao novo paradigma no médio prazo, melhorando a eficiência dos gastos públicos e apoiando políticas ambientais sustentáveis. Além das medidas de curto prazo, é crucial implementar medidas de médio e longo prazo, reforçando as alocações orçamentais nos setores da educação e saúde com recursos provenientes da poupança fiscal líquida. Isso visa uma redistribuição eficaz da renda nacional, buscando um desenvolvimento socioeconômico mais equitativo e sustentável. Alguns especialistas dizem que a medida ora tomada tem a característica de penalizar a economia por decisões eleitoralistas pelo detentor atual do poder político e que, no fundo, as pessoas vão sim sofrer com essa mudança, haverá subida dos preços e pode-se assistir ao aumento da inflação. E apelam ao titular do Poder Executivo a repensar a função da planificação econômica para que a economia do país não seja dirigida ao sabor dos desoleiros. E dizem ainda que não se governa pensando apenas em caixa. Temos de ter um plano que vai conduzir o país até o fim da legislatura. Há poucos dias, as províncias do Huambo, Huila e Zaire vivenciaram tensões devido ao aumento dos preços dos combustíveis. A população manifestava sua insatisfação e está prestes a organizar uma manifestação nacional para protestar contra essa situação, além de outras questões, como a falta de emprego e muitos outros temas. 6 dias depois do anúncio da remoção gradual dos subsídios à gasolina, o governo anunciou uma medida surpreendente. O ministro-chefe do Grupo Econômico, Manuel Nunes Júnior, foi exonerado de seu cargo. Para substituí-lo, foi nomeado o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano. Após o anúncio da exoneração de Manuel Nunes Júnior, as tensões entre a polícia e a população começaram a diminuir. As discussões sobre os preços dos combustíveis foram substituídas por debates acerca da suposta incompetência de Manuel Nunes Júnior no gerenciamento da crise. Agora, ele é apontado como culpado pela alta dos preços dos combustíveis. A oposição política, com foco na UNITA, também mudou a sua pauta de discussão. Em vez de exigirem responsabilização pelos polícias que causaram mortes na província do Huambo, os partidos da oposição começaram a debater possíveis lacunas no despacho presidencial que nomeou José de Lima Massano como substituto de Manuel Nunes Júnior. No dia seguinte, após a exoneração do ex-ministro de Estado para a Coordenação Econômica, o presidente de Angola, João Lourenço, expressou grande esperança com a nomeação do novo ministro de Estado para a Coordenação Econômica.
Em seu breve discurso durante a cerimônia de tomada de posse de José de Lima Massano, ex-governador do Banco Nacional de Angola, João Lourenço destacou a importância da economia para qualquer país, equiparando-a à segurança nacional, e enfatizou que a saúde da economia é fundamental não apenas para o desenvolvimento econômico, mas também para a própria segurança nacional. Daí a grande importância e necessidade da diversificação econômica, deixando claro os desafios a serem enfrentados, e disse estar muito esperançado com essa escolha, e citou o impressionante currículo do novo ministro como um indicativo de que o desafio a enfrentar talvez não seja tão difícil. Assim concluímos esse episódio sobre a remoção dos subsídios aos combustíveis em Angola. Esperamos que este conteúdo tenha sido informativo e tenha despertado sua curiosidade sobre esse tema complexo e intrigante. Peço-lhe que não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Além disso, adoraríamos ouvir a sua opinião nos comentários, compartilhe as suas ideias, perguntas ou sugestões, pois a sua participação é fundamental para continuarmos a explorar temas relevantes e envolventes. Junte-se a nós nessa jornada de descobertas e reflexões. Vamos construir uma comunidade engajada e inspiradora juntos. Nos vemos em breve com mais vídeos intrigantes e enriquecedores. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.